Doutora Ana Cristina, homeopata, pediatra, mas no consultório é só homeopatia, gente, é sério, de 0 a 99 anos. Sou pediatra em pronto-socorro há mais de 30 anos, sou homeopata há mais de 10. Estive afastada da homeopatia durante um tempo por tratamento de saúde, retomando minhas atividades com garra, com vontade de fazer a melhor homeopatia possível, de fazer a melhor medicina possível. E verdade assim, cada um tem um propósito na existência. E o meu propósito especificamente é uma medicina holística, uma medicina que enxergue o ser humano como um todo, que enxergue o indivíduo como um ser pensante, cheio de sentimento e que adoece de uma determinada forma. Isso é um todo que não pode ser dissociado. Não pode ser dissociado, não há separação entre o modo como a gente sente, o modo como a gente é e o modo como a gente adoece. Isso vem da época que a gente é gerado, da gestação, da gravidez, das circunstâncias da nossa geração como fetos. No momento, e passa pela gestação e chega ao parto, pós-parto, infância, adolescência, idade adulta, senescência, envelhecimento e morte. Então, não há separação. O ser humano, ele é um em todos esses aspectos. Modificando algumas características ao longo da vida, porque a vida é desenvolvimento, a evolução é aprendizado, mas é um ser único, em evolução, em transformação permanente. E o que a homeopatia busca é o equilíbrio energético, físico, mental, emocional, de um contexto holístico, tudo, ao mesmo tempo. Porque não tem separação. O mal pensar, o desequilíbrio no pensar e no sentir, leva ao mal agir. Se a gente não consegue enxergar as situações do jeito que elas são e perceber o que elas estão nos ensinando, a gente reage de forma anômala, errada. Se a gente não consegue digerir as situações, adquirir autocontrole, equilíbrio, a gente adoece por isso. O excesso é a doença. O excesso de ira, de agressão, o excesso de tristeza, o excesso de medo, o pânico, a depressão, a falta de vontade de viver. Tudo manifesta um desequilíbrio de sentir, pensar, agir, que afeta toda a existência humana. Então, é assim. Você tem situações muito traumáticas, guerras, estupros, violência, abandono, situações tão duras na existência humana que deixam cicatrizes tão profundas que afetam a vida inteira da pessoa até o final dela e que podem provocar um adoecimento físico gravíssimo, porque as pessoas, diante das situações graves, sérias, dos acontecimentos traumáticos, elas podem se autodestruir. Isso é sério. Porque a destruição pode ser mental, emocional e física. Isso é uma unidade. Então, é necessário buscar o equilíbrio em todos os níveis do momento em que o ser humano é gerado até o final da sua vida. A gente vê como é comum hoje na alopatia o uso de... já falei isso em outro vídeo, o uso de
antipertensivos e de antidiabéticos e isso e aquilo. Você vê assim, parece uma receita de bolo, né? No posto você vai buscar o quê? Antiácido, remédio para sua diabetes, remédio para sua hipertensão, cada vez você vai adoecendo mais, daqui a pouco você tem um derrame, um AVC, morre, ou isso e aquilo. E é uma evolução. No início é só amidalite, no início é só otite, resfriado, e a progressão da doença ela é muito visível do modo como a alopatia lida com a vida humana, do modo como a terapia não holística lida com o corpo como algo separado. Porque você vê, a criança tem doenças geralmente menos sérias, na maioria das vezes. A gente vê câncer em crianças, a gente vê coisas seríssimas, vê não com tanta frequência quanto a gente vê resfriado todo dia. Resfriado, diarreia, quadros agudos dos quais as crianças saem bem e vão evoluindo até chegarem à idade adulta e estarem usando lá o seu remédio para diabetes, seu remédio para hipertensão. E isso é tão frequente e comum que você já tem uma instituição de saúde pública para isso, né? Os postos já dão remédios e as patologias mais crônicas e você tem aquele acompanhamento, você é hipertenso, você é diabético, você é isso, você é aquilo, você pega o seu remédio, você trata, você faz assim. Agora, essa percepção do adoecimento progressivo, da deterioração, que não é só física, mas que é mental, espiritual, emocional e comportamental, isso não é visto. Então, os conflitos vividos dentro de um lar, pelos desequilíbrios que a gente tem, eles não são enxergados. O nosso sofrimento espiritual e mental e emocional, ele não é visto, ele não é compreendido dentro da medicina tradicional. E isso é uma falha enorme, porque não há visão holística. A visão de que um corpo não é só um corpo, não é só uma gastrite, uma hipertensão ou um diabetes. Um corpo faz parte de um ser humano, que é um ser que sente, que pensa, que vive, que age, que interage. E que o desequilíbrio, ele manifesta as suas relações interpessoais. O seu desequilíbrio manifesta como desequilíbrio na sua família, nas pessoas que estão próximas dele, nos seus amigos, no seu emprego, em tudo, porque nada é separado. Essa ilusão de separatividade é um mito. É um mito. Não é real. Nós somos seres humanos completos. Mente, espírito, corpo, emoção, reação, convivência com a família, convivência com o meio, convivência com o mundo em geral. Desde o nosso microcosmos, que é a nossa casa, a nossa família, as pessoas mais próximas, até o macrocosmos, os nossos pensamentos tristes, de desespero, de desengano, de sofrimento, negativamente afetando tudo ao nosso redor, porque tudo é energia, é uma onda vibracional. Então, o desequilíbrio mental, emocional, ele é deletério para o universo, né? Aquela pessoa que está com uma nuvem negra na cabeça, que você chega perto dela e fala, nossa, não consigo ajudar, mas parece que eu vou pro buraco junto com ela. É exatamente isso. Como é a pessoa que chega no ambiente de trabalho, na família, que fala bom dia para todo mundo, bom dia, flor do dia, bom dia, gente, vamos arrumar, vamos deixar tudo em ordem, vamos deixar tudo limpo, vamos organizar, vamos trabalhar, vamos tomar um café, vamos atender as pessoas com alegria, vamos ser úteis, vamos... É isso. Essa energia, essa modificação na forma como a gente pensa, sente e age, ela afeta o universo de uma forma completa. E a homeopatia busca isso. O equilíbrio físico, mental, emocional, espiritual, que a pessoa atinja os altos fins da existência. A gente não tem controle sobre o dia que a gente vive, que a gente nasceu, nem o dia que a gente morre, mas durante o período de vida, de existência terrena, de existência nesse mundo, que ele seja equilibrado, saudável e feliz em todos os níveis. Então o remédio homeopático, ele não age só no físico, ele age no resto, ele reage em todos os aspectos, né?
A gente precisa entender isso para saber que não é só ir no posto buscar o remédio de alopatia para pressão alta, que o nosso mental, emocional tem que andar junto. Senão, cada vez a gente usa remédios mais fortes em doses mais altas para controlar um desequilíbrio orgânico que ele é anterior ao corpo, que ele vem do pensar, do sentir e do agir, né? É exatamente assim. A gente olha, isso é real, isso é real. E o objetivo da homeopatia é esse, o tratamento não da gastrite, mas do ser humano que apresenta aquele tipo de patologia. Quem é o seu Zé que tem gastrite? Que é uma pessoa que gosta de beber álcool, bebe bastante, que fuma, que tem a gastrite, que é bem magrinho, que gosta de um churrasco, que é friorento, que tem histórico de câncer e de tabagismo e de alcoolismo na família. Então, é isso. É o ser humano com a história dele, o modo dele viver, o modo dele ser, o modo dele se comportar, o modo dele reagir e as doenças que ele desenvolve. Então, é isso que a gente busca com tratamento homeopático. Doutora Ana Cristina, homeopata, Clínica Interês de Vila Ema.